iniciar a gravação. Oi. Testando som, 1, 2, 3, testando. Oi. Vai parar o assunto, vou gravar. Oi, pai. Vai parar o assunto. Gravar, é outro assunto, pai. WhatsApp. Você vai preparar o quadro de novo? Outro assunto, meu amigão. Testando som, 2, 3, testando som, 2, 3. Alguém deu um feedback aí? Tudo ok pra vocês? Confirme aí. Áudio, chat, alguém dá um joinha? Alguém dá um joinha pra Tio Elan aí? Tudo ok, irmão? Pronto. Tudo ok. Sucesso. Primeiro bloco com o vovô Augusto, segundo bloco com o Tio Elan, tá bom? Simbora, povo! Vambora! Vambora, hey, vambora, oh. Equilíbrio químico e iônico. Esse é o assunto da revisão da UNEB e UESB que vamos abordar hoje. Então, quando se fala de equilíbrio, meu povo, o que é que vem logo em mente? Por exemplo, quando o Tio Elan, alguém aqui do grupo já fez balé? Alguém do grupo, dá um ok no chat pra mim aí se você já fez balé. Ai, ó, Isis já. Isis, tem um negócio que eu... É porque não dá pra ver o pé aqui não, mas o pé tá aqui assim, ó. Que faz assim. Tio Elan fazia muito isso, porque Tio Elan já fez. Ele é bom nessa parte, isso aí é verdade. É aquele negócio, como é que é? Clichê, sei lá como é que é, me ensina aí. Plié? Fli, como é que é? Digita aí na moral. Digita aí. Isso aí, Tio Elan. Ele faz, ó. Tio Elan é desse jeito. Vai, bota aí, escreve aí pra eu entender. Ele não quer me falar o nome, não. Eu perguntei ele ali na instante, ele não quer me falar, não. É esse nome mesmo que você falou aí. Só digita pra mim aí como é que escreve. Digita aí. Velho, pra fazer esse movimento, parceiro, Tio Elan, e outra na pontinha do pé, doido, ó. Tio Elan fica em quê? Em equilíbrio, ó, equilíbrio. Agora presta atenção uma coisa. O que sobe, relevé. O que sobe é relevé. Qual é, Elan? Qual é, Elan? O que sobe é relevé. O que desce é plié. Encosta aqui, caralho. É relevé ou pilê? Plié é o que desce, relevé é o que sobe. Mas o que você faz? Ó, o cara, velho, não quer falar não, tá vendo? Assim, ele não quer falar, gente, tá vendo? Ele não quer. Aquele passo lá, pô, que você faz de balé assim, ó. Aí, ó, saiu. É pilê. Aí você tá tentando descobrir aqui, pô. Eu não sei não, pô. O cara. Ó, se liga aí. Vamos lá. Imagine agora. Na química, o que é equilíbrio químico? Como é que eu vou identificar? Quais são as variáveis Kc, Kp, Kw, Kpa? Quais são as variáveis pH, pOH, e aí já entra em equilíbrio iônico, menos log? Bom, tudo isso está nesse assunto. Mas como é que você identifica que uma reação entrou em equilíbrio químico? Vamos ver agora. Olha, primeiro de tudo,
reação entrar em equilíbrio, a reação precisa ser uma reação reversível. Significa o quê? Que tem uma setinha que vai e uma setinha que volta. Isso é uma reação reversível. Quer dizer que vai ter um reagente virando produto, e aí essa reação é chamada de reação direta, e um produto virando reagente, e aí é uma reação indireta ou inversa. Se ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai chegar um ponto em que a reação entre em equilíbrio químico. Agora, o que é que você precisa observar para afirmar se entrou ou não em equilíbrio químico? Tem 3 fatores que você pode observar. Quais são os 3 fatores? Você pode avaliar pela cor, você pode avaliar pela velocidade, ou você pode avaliar pela concentração. Você pode avaliar o equilíbrio químico a partir desses 3 fatores. Aí você fala para mim assim: como assim, Augusto? Vou lhe mostrar agora o primeiro fator, que é a cor. Imagine que uma reação reversível começou dentro de um recipiente. Vou desenhar um recipientezinho aqui. Vou desenhar outro recipiente aqui. Vou desenhar outro recipiente aqui. E vou desenhar outro recipiente aqui. A reação caminha em função de um tempo. E aí eu vou chamar isso aqui de tempo 1, vou chamar isso aqui de tempo 2, vou chamar isso aqui de tempo 3 e vou chamar isso aqui de tempo 4. A reação começou a se processar. A reação está se processando. A reação está se processando. E a reação a pergunta é: a partir de que tempo a reação entra em equilíbrio, meu povo? A partir de que tempo a reação entra em equilíbrio? Do 3? 3? Alguém dá mais, alguém dá menos? A partir de que tempo entra em equilíbrio? A partir do 2. A partir do 2. E agora, meu povo, é 2 ou 3? E agora? A partir do tempo 2, ela vira isso. Isso se repete? Sim. Isso então vai se repetir, vai se repetir, vai se repetir. Então, a partir de que tempo ela entra em equilíbrio? No tempo 3, ela já estava em equilíbrio. Porque eu tive a confirmação que é no tempo 2, porque no tempo 3, ela já permaneceu igual estava no tempo quê?
2. Então, qual é o tempo que ela entrou em equilíbrio? No tempo 2, porque a cor permaneceu a mesma. Aqui não pode porque ela ainda está transformando. Reagente está virando produto, produto está virando reagente, mas não entrou em equilíbrio químico. Porém, pela cor, no momento em que fica constante, é o momento que entra em equilíbrio químico. Dúvidas? Dúvidas? Isso é a cor. Próximo tópico. Velocidade. Ó. Velocidade. Vamos lá. Velocidade. Você lembra de que assunto da química? Se tem um assunto que mexe com velocidade da química. Cinética. Cinética. Beleza. Vamos lá agora, ó. Observe. Eu tenho um gráfico. Ó. Um gráfico. Velocidade em função de um tempo. E eu vou chamar de T1, vou chamar de T2, vou chamar de T3 e vou chamar de T4. A pergunta é: a partir de que tempo a reação entrou em equilíbrio químico? A partir de que tempo a reação... 3. Porque no tempo 3... Porque a temperatura está constante. Temperatura? Calma aí, bora lá, bora consertar. O tempo está... Não, o gráfico é velocidade em função do tempo. Mas a justificativa de falar que no tempo 3 ela está em equilíbrio químico é por outra coisa. Vai lá. A concentração se igualou? Não é concentração. Velocidade. Aí. Aqui eu tenho velocidade 1 e aqui eu tenho velocidade 2. O que aconteceu no tempo 3? V1 ficou igual a V2. Então, peraí. Quando é que na cor entra em equilíbrio? Quando a cor fica constante. Quando é que, a partir da velocidade, eu identifico o equilíbrio químico? Quando as velocidades se igualam. Quando V1 fica igual a V2. Ô Augusto, o que é esse negócio de V1, velho? A velocidade que o reagente vira produto, eu chamo de V1. E a velocidade em que o produto vira reagente, eu vou chamar de V2. Isso é V1 e V2. Quando essas velocidades se igualam, a reação entra em equilíbrio químico. Bom. Augusto? Pode perguntar. Oi, é que eu tava presa no trânsito. Você já deu mais alguma coisa além disso? Não. Só isso. Tá, obrigada. Show. Terceiro fator. Concentração. Bom, agora o gráfico vai ser de concentração. Então, olha só. Concentração em função de um tempo. Observe.
Observe agora. T1, T2, T3, T4. A partir de que tempo a reação está em equilíbrio? A partir de que tempo a reação está em equilíbrio? Eu acho que ela não fica em equilíbrio aí, não. Oi? Ela tá em equilíbrio aí. Tá não? E agora? A concentração se Acho que iguala, não? E as concentrações não ficam iguais. Elas ficam constantes, mas não ficam iguais umas às outras. Certo, mas ela precisa ficar igual ou se ela ficar constante ela entra em equilíbrio? Eis a questão, galera. Por isso que está feito esse quadro para vocês. Preste atenção. Para o equilíbrio acontecer quando o fator que afeta é a velocidade, as velocidades precisam ser iguais. As concentrações não. O que as concentrações precisam? Ficarem constantes. Pode anotar, meu parceiro, minha parceira, porque isso aqui despenca. É em que tempo que ela fica constante? A partir do tempo T3, ela está constante? Ela não está mais mudando? Está ficando em linha reta. No T2, ela ainda muda. No T1, ela muda. Quer dizer o quê? Que a concentração do reagente está diminuindo, lógico. A concentração do produto está aumentando, lógico, com o passar do tempo. Mas chega um ponto que ela não vai mudar mais. Nesse ponto em que ela não muda mais, que ela fica constante, ela acabou de atingir o equilíbrio químico. Tá claro isso, gente? Se elas forem constantes, haverá equilíbrio? Com certeza, Gui. É isso que comprova o equilíbrio químico. As concentrações ficarem constantes. Porque se elas não ficarem constantes, a reação não vai entrar em equilíbrio químico. Elas não podem ser alteradas. Ô Augusto, e se eu alterar o equilíbrio químico? Ah, meu parceiro, existem formas de alterar o equilíbrio químico. Só que existe um princípio. Princípio de, parecendo a dança de Elan, ó, princípio de Le Chatelier. Elan, quando fala Le Chatelier, depois você presta atenção, pede ele para falar daqui a pouco. Ele fala assim, ó, Le Chatelier, ele fala um biquinho assim, ó, tá? É Le Chatelier, ó. Esse princípio de Le Chatelier, ele fala o quê? Toda reação em sistema fechado, lembrando que qual tipo de reação, gente? Reação reversível. Toda reação reversível em sistema fechado tende a entrar em equilíbrio químico. Até que algum fator externo, como por exemplo temperatura, como por exemplo concentração, como por exemplo pressão, afete aquele equilíbrio químico. Só que se o sistema for fechado e a reação for reversível,
ela tende a restabelecer um novo equilíbrio químico. Esse é o princípio de Le Chatelier. Toda reação reversível em sistema fechado tende a entrar em equilíbrio químico, até que um fator altere o equilíbrio e a reação ela vai tender a contrariar o fator que fez o equilíbrio mudar e faz o equilíbrio aparecer novamente. Você fala, como assim? Vou lhe mostrar agora. Vem cá, rapaz, deixa eu fazer exercício aqui. Bota exemplo. Professor? No caso, a temperatura, concentração e pressão, eu vou chamar de fatores que influenciam o equilíbrio químico. Exatamente. E quem vai explicar esses fatores? O princípio de Le Chatelier. Eu vou lhe mostrar. Vai. Essa minha dúvida é, no caso, essa questão da cor, velocidade, concentração, eu vou chamar de quê? São fatores do quê? O fator que faz você identificar que a reação entrou em equilíbrio. Você pode ser testado a partir da cor, qual é o ponto que ela entra, a partir da velocidade, qual é o ponto que ela entra e a partir da concentração. Vamos recapitular? A partir da cor, quando visivelmente a cor não mudar mais. Concorda? Aí entrou em equilíbrio. Com relação à velocidade, quando as velocidades se igualam. Não ficam constantes, quando se igualam. E com relação à concentração? Quando as concentrações ficam o quê? Constantes. São fatores que afirmam qual é o ponto em que entrou em equilíbrio químico. Toda reação reversível em sistema fechado, ela vai entrar em equilíbrio, até que algum fator, pressão, concentração ou temperatura, perturbe o equilíbrio químico e vai fazer com que restabeleça um novo equilíbrio químico. Qual é o nome do princípio que estuda isso? Princípio de Le Chatelier. Você pegou o que significa cor, velocidade e concentração? Sim, entendi. Não, minha dúvida era só qual é o nome que eu dava para aquela do lado, assim. É porque os fatores já é mais conhecido, de lá eu fiquei na dúvida. Pronto. Aqui é só para identificar que entrou em equilíbrio. Só. Voltando para o princípio de Le Chatelier. Imagine, vou pegar aqui o meu pequenininho. Ele está pesado, gente. Ó. Imagine, meu filho, fecha para o aviãozinho aí. Fecha para o avião. Não cai não, velho. Você está ao vivo. Ó, ele está em equilíbrio. O que acontece se eu fizer isso? Ele vai sair do equilíbrio. Aí o que ele vai tender a fazer? Ele vai querer levantar essa parte aqui para voltar ao equilíbrio de novo. Bora de novo, filho, tá mostrar a cueca, ó. Misericórdia. Ó, volta de novo. Tá em equilíbrio. E tá pesado, viu? Aí se eu fizer isso aqui, ele vai sair do equilíbrio, ó. O que eu vou ter que fazer? Um pouco mais de força no braço esquerdo para ele voltar. Isso de um lado e do outro é deslocamento. Deslocamento para a direita e deslocamento para a esquerda. Agora uma coisa é fato. Se a reação entrou em equilíbrio e algum fator fez sair do equilíbrio, se esse sistema for fechado, vai acontecer alguma coisa que o equilíbrio volta de novo. E automaticamente as concentrações continuam constantes, as velocidades continuam iguais e a cor, em algum momento, ela vai ser uma única cor. O que vocês vão estudar agora? Quais são os fatores que afetam o equilíbrio químico no seu deslocamento. Aí vai ser deslocamento para a direita, deslocamento para a esquerda. É aí que te entra em Kc, constante em relação à concentração, Kp, constante em relação à pressão, e assim dando seguimento até chegarmos em pH e pOH. Pergunta: a introdução de equilíbrio químico, tá claro, gente? Perfeito, beleza. Agora quem assume é tio Elan. Ele vai começar com os fatores que afetam o deslocamento de equilíbrio. Vem pra cá assistir o teu.
Ele tá ensaiando aqui a pecinha, porque não dá pra virar a câmera não. Ele tá ensaiando, ele quer fazer a dancinha, ó. Ele falou, velho, você falou que eu fazia, mas tem tanto tempo que eu não faço mais. E aí ele tá aqui, ó. Ah, galera, é porque não dá pra filmar não, porque senão você ia ali. Ele tá aqui, ó, alongando, velho. Que isso, doido? Ele falou que no balé tem que alongar antes, porque senão não tem como fazer. Eu não sei se é verdade. Isso. É isso mesmo, isso? Tem que alongar mesmo? Ou ele tá dando migué? É verdade, isso falou que é verdade. Então é verdade, gente. Ele tá certo. Ele tá. Você pega a garrafinha de água lá, velho. Dá pra falar isso com a garrafinha de água lá pra mim? Vem cá, vai. Vamos, sextou agora. Alguém tem compromisso hoje às 10 da noite? Porque hoje eu não tô com pressa em terminar a aula cedo não, viu? Eu não queria responder não, viu? Hoje tem um after, gente, de parte dos nossos alunos aqui, 9 horas. E aí, como eu gosto sempre de atrapalhar os after, a gente vai até umas 10, 10 e meia hoje, viu? Ô, tio Augusto, tirou foto do quadro? Ih, lascou. Vai ter problema não, tem? Já apareceu essa parte. Não tem problema não. O pessoal tá acompanhando. Tá de boa. Acompanha a gravação. Tá de boa, Pronto. Vou apagar, viu? Não vou tirar foto não. Tá tudo já bem visível na gravação. Tô dando aula, tirando, vai dar aula agora. Quem deu aula primeiro foi vovô, seu pai. Fala, vovô Guto. Deixa aqui. Pronto. Tá lá? Pronto. Tchau. Boa viagem, amiga. Tudo bom com você? Pessoal, vamos que vamos. Vou tentar passar para vocês aqui continuação de equilíbrio químico e equilíbrio iônico. Equilíbrio químico barra equilíbrio iônico. Vamos lá. Eu fiquei responsável de passar para vocês a parte numérica, ou seja, a parte um pouquinho chata e muito cobrada. E, infelizmente, a banca avalia, que é a banca da UESB, tem esse conteúdo e funções inorgânicas como conteúdo de maior relevância, de maior número de questões nos processos seletivos. E na banca interna da UNEB caiu também quando fez equilíbrio químico, a parte numérica. Bom, vou dividir essa parte em 4 blocos. Vou dividir essa parte em 4 blocos. Primeiro, montando a constante do equilíbrio, primeira parte. Segunda parte, calculando a constante do equilíbrio. Terceiro, Vou viajar, porque ela vai pegar, viu? deslocamento do equilíbrio, cálculo de pH e pOH.
Vamos dividir a nossa aula nesses 4 blocos. Bom, bloco 1, montando a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio, ela pode ser representada por Kc, Ka, Kb, Kp ou Kps. Bom, o Kc é a expressão genérica. Se você querer usar o Kc para qualquer equação, você pode. Só que o Ka você não pode usar para qualquer situação. Você vai utilizar para equações específicas. Alguém poderia me dizer que tipo de equação específica de equilíbrio eu vou utilizar a constante Ka? Sim. Boa! Quando eu trabalhar com equilíbrio que envolve ácido. E Kb? Eu vou usar Kb em qual situação? Base. Para base. Quando eu trabalho um equilíbrio que tem a presença de base. Ácido e base foi tema da aula passada. Bom, tio Augusto usou o filho dele como exemplo nas questões. Se for necessário, eu também uso o meu. A diferença é que o meu é um pouquinho mais leve, né, pai? Ó, fique reto, igual o filho de Augusto. Em equilíbrio aí, papai. Você é mais levinho, fica mais fácil, tá bom? Não cresce muito, não. Aí. Bom, fica aí, prontidão. Esperando a sua vez. Bom, e Kp? Quando é que eu vou utilizar Kp? Pressão. Quando o quê? Quando o quê? Pressão. Eu quero mais. Pressão. Se tem pressão, tem o quê? Tem o quê? Pressões parciais. E se tem pressão parcial, se tem pressão, tem a presença de quê? De quê? Gases. Boa! Kp eu vou utilizar quando houver a presença de gases. Coloquei em verde porque a safadinha da banca gosta. E KPS. KPS, pessoal, a avalia já cobrou uma vez. Se não Oi, fosse aluno. eu, Desculpa interromper. Por que P? Tipo assim, P para ser gases. P vem de pressão. Se tem pressão, só quem exerce pressão, só quem causa pressão é gases. Ah, tá. Obrigada. Pensa comigo, pega uma bexiga. Se você encher essa bexiga de sal, algo sólido, essa bexiga vai inflar? Não. Se você colocar água, ela vai inflar? Água, sim. Mas coloca pouca água, ela vai ser capaz de crescer, de criar uma pressão nas paredes laterais? Não. Um pouco, concorda? Então P vem de pressão exercida pelos gases, entendeu? Entendi, sim. Obrigada. KPS não tem muita importância não, pessoal. Se eu fosse vocês, não investiria tempo em KPS. A Consultec nunca cobrou, a Avalia não cobrou. A única questão que... Consultec, Strich, Banca Interna. Apenas a Avalia cobrou uma questão. E era uma questão que eu vou ser bem sincero do fundo do meu coração. Se eu fosse você, chutaria. Eu, como professor, se me deparasse com uma questão dessa no processo seletivo, eu deixaria ela para o último instante, se me sobrasse tempo, literalmente. Porque a questão que foi cobrada foi surreal. Então eu não coloco isso aqui como prioridade, não. Mas KPS é quando envolve um equilíbrio de sais. Bom, cada uma dessas constantes tem uma particularidade. Cada uma das constantes tem uma particularidade. Mas essa aqui, que é universal, tem uma particularidade que vale para todas. Todas. Primeiro, como é que se calcula a constante de equilíbrio? Vou colocar aqui uma equação. Vou colocar aqui a montagem e depois eu coloco a equação.
concentração dos produtos com seu expoente dividido pela concentração dos reagentes, dividido pelo elevado ao seu expoente. Tio Elan, faz isso na prática. Então vamos lá. A mais B formando C mais D. A mais B formando C mais D. Só que eu vou colocar um detalhezinho aqui. Vou colocar um detalhezinho aqui. Vou colocar um detalhezinho aqui. E vou colocar um detalhezinho aqui. Pessoal, esses detalhes que eu coloquei aqui em vermelho, na parte de baixo, isso que eu coloquei aqui é o que mesmo? Estado físico e coeficiente estequiométrico. Estados físicos e coeficiente estequiométrico. Com base no que eu coloquei aqui, qual seria a constante dessa equação? Como é que ficaria? Concentração de C ao cubo vezes concentração de D elevado a 1 dividido pela concentração de A vezes concentração de B ao quadrado. Tem algo errado nessa equação que eu acabei de montar? Alguém sabe me dizer? Sólidos não participam? Sólidos não participam. Isso vale para qualquer situação. Sólidos não participa. Essa regra vale para geral. Professor, só dúvida. No caso aí, a seta da reação, o senhor só colocou ela a direta. Mas é por desatenção do professor. Ah, mas tá bom. Beleza? Pode. Bom, Bia, atenção nisso que você falou aí, tá bom, Bia? Atenção. Esse aqui foi o exemplo 1. Vamos agora para o exemplo 2. A mais B formando C mais D. Valendo um Big Big. Alguém se habilitaria no áudio a dizer qual seria a constante do equilíbrio dessa equação 2? Poderia falar o estado líquido, é o estado da... Gasoso, líquido, aquoso. Seria a concentração de D Ô, Elan, Eu. vezes elevado a 1, no caso, né? Elevado ao quadrado, prossiga, vezes. A concentração de D Prossiga. sobre
a concentração de A elevada a 1. Prossiga. E B? A concentração de B não entraria porque líquidos que atuam como solvente não participam. Com quem é que eu estou falando? Com quem é B não entraria? que não apareceu o nome aqui, com quem é que eu estou falando? Enzo. Parabéns, grande Enzo, blogueirinho! Tô acompanhando você, rapaz! Bom, pessoal, Bia colocou ali uma afirmação: sólidos e líquidos não participam. Cuidado, cuidado. Líquidos não participam quando atuam como solvente. Misera, mas como é que eu vou saber que esse líquido atua ou não como solvente? Olha para o produto. O produto aqui é aquoso, o produto aqui é aquoso. Então, esse líquido aqui, pessoal, ele serviu como um solvente. Se ele serve como um solvente, ele não participa na constante do equilíbrio. Tchelan, você poderia então fazer um exemplo a qual esse líquido entraria? Óbvio que eu poderia. Vamos lá. A mais B formando C mais D. 3. Gasoso, aquoso, líquido. Bom, nessa situação aqui, pessoal, perceba, o líquido está no produto. Se o líquido está no produto, ele não está atuando como solvente. Não tem como o solvente estar no produto. Ele está sendo formado. Se ele está sendo formado, pessoal, vai entrar na constante de equilíbrio. Uma pergunta. Para esses 3 primeiros exemplos, vocês entenderam? Exemplo 1, sólidos não participam. Exemplo 2, líquidos quando participam como solvente, não participam. Líquido quando produto ou quando não solvente, participa. Beleza? Só recebi 4 joinhas. Só vou continuar se eu receber no mínimo mais 5 joinhas. Mais um. Falta mais um. Então, show de bola. Bom, para treinar um pouco mais, exemplo 4. Bom, no exemplo 4, veja bem. Pessoal, aqui agora, ao invés de KC, eu quero que vocês calculem o KP. O KC vocês já aprenderam. Agora eu quero que vocês calculem o KP. No KP, lembre, a regra que se tem no KC vale para todo mundo. Mas no KP tem algo especial. Para o KP, você só vai considerar o quê?
gases. Então, como é que ficaria o Kp dessa equação? Pressão de C ao quadrado vezes pressão de D dividido por pressão de A. B não entra, porque B não é um gás, B é aquoso. Todas essas regras valem para o cálculo de Ka e o cálculo de Kb. Como assim, tio Erlando? Vou colocar um exemplo de Ka só para fecharmos o conjunto de regra. Vou colocar aqui HCl gasoso mais H2O líquido, formando H3O mais aquoso mais Cl menos aquoso. Valendo Big Big. Não vale para Enzo. O Enzo já participou. Quero uma participação nova agora. Aí não vale. Como é que ficaria o Ka dessa equação aqui agora? O Ka. Tá demorando? A turma do Química 360 nunca me decepciona. Quem vai falar? Eu não acredito. Cadê as vozes femininas? Feminina? Eu não acredito. Tô esperando, hein? Isis, Bia, Gabi, Ana, Emily, João Vitor colocou ali, ficaria só o HCl. Bom, como é que ficaria o Ka? Lembre-se, o único que trabalha somente com gases é Kp. O Ka aqui ficaria concentração de H3O+, vezes concentração de Cl-, vezes concentração de HCl. A água não entra porque a água está como líquido. Perceba, a água que está atuando como solvente. Esse é o valor de Ka. E eu gostaria que vocês anotassem a informação casando com o que vimos na quarta-feira. Quanto maior for o valor de Ka, maior é a acidez. Pergunta: vocês entenderam esse exemplo 5? Mesma coisa vale para Kb. Para KPS, você não precisa se preocupar. Quero retorno no chat. Vocês entenderam esses 5 exemplos? Como se calcular uma constante? Ô, prof, eu fiquei só com a dúvida. Com relação Pergunta? Essa A3, porque pelo que eu entendi, você falou que essas as observações servem para todas, não é? Menos para o Kp, não é isso? Vamos lá. Na 3,
Qual foi a observação dessa 3? Primeiro, vários professores generalizam, dizendo que sólidos e líquidos não entram na constante. Só que isso não é verdade. Você pode generalizar. Sólidos nunca participam da constante. Fato. Líquidos quase sempre não participa porque ele atua como solvente. Como é que você pode saber isso? Se você olhar líquido aqui, se você olhar o líquido no solvente e você olhar no produto e ver aquoso, é porque esse líquido atua como solvente. Se ele atua como solvente, ele não entra na constante. O exemplo 3 foi para validar que nem sempre o líquido atua como solvente. Se o líquido estiver no produto, ele não está atuando como solvente. Como ele não está atuando como solvente, ele participa da constante. O exemplo 4 foi para tratar de um caso especial, quando a questão pedir para você trabalhar com Kp. Quando a questão pedir para trabalhar com Kp, você limita mais ainda. Kp, só quem trabalha com Kp, só quem participa com Kp são os gases. Só quem participa, quem trabalha com Kp é gases. E você não vai trabalhar mais com concentração, você vai trabalhar com pressão. Pressão dos gases envolvidos no equilíbrio. Conseguiram entender, Melinda? Sim, obrigada. Pronto. O Alan, Eu. ali na dica 5, você colocou esses 3 elementos, mas não deveria ser só ácidos ou esses são ácidos de Bronsted-Lowry? Como é no exemplo? Sim. Pronto. Basta ter Esse um ácido ácido. da rede seria só o HCl, né? Não, basta ter um ácido. É o equilíbrio que envolve a ionização de um ácido. Na constante não vai entrar só o ácido, não. Vai entrar todo mundo. A mesma regra do Kc vale para o Ka. A diferença é que, como o reagente é um ácido, você muda o termo Kc para o Ka. Se o reagente fosse uma base, você mudaria o termo de Kc para Kb. Ah, sim. Então depende do reagente. Exato. Do reagente, Se o reagente for um ácido, você pode usar tanto o Kc, mas o mais correto é usar Ka. Se o reagente for uma base, você pode usar o Kc, mas mais corretamente é o Kb. Fez sentido? Ah, tá bom. Fez sim, valeu. Pessoal, pode perguntar? Esse 5, a água você não colocou no Ka porque ele está como solvente, né? No 5. Certo. Como é que você sabe que ele está com solvente? Porque os dois produtos são aquosos. Visualizou? Sim. Pega o arquivo, questão 1. Assim que responderem, coloque no chat. Arquivo das questões retiradas do módulo de vocês. Fiz o recorte de algumas questões para validar esses 4 blocos. Oi? No caso, se fosse uma reação de... Ah, não, deixa. Entendi já. Entendeu? Vocês têm 1 minuto. Questão 1, que está no arquivo de vocês, só fora do gabarito, coloque no chat. 1 minuto. Pode do quadro, por favor? Tá no grupo o arquivo. Não, a foto do quadro, desse quadro aí. Já mandei no grupo também. Ah, obrigada. Elan, poderia fazer a questão 2 também do recorte do módulo? Como é que é, Enzo? Poderia também fazer a questão 2 do Ô, 2 a 1? Enzo, eu vou pedir o seguinte, que você lance a questão 2 no nosso grupo Tira Dúvidas, que aí, se a galera interagir, top. Se não, eu mando a resolução comentada para você, entendeu? Porque se eu for abordar ela aqui, foge um pouquinho da sequência, e aí eu não consigo fechar a nossa aula de hoje. Certo, obrigado. Manda no grupo Tira Dúvidas, tá bom? Inclusive tem uma questão lá que ninguém interagiu, que eu vou responder de hoje até amanhã cedo. Bom,
é a questão 1 do arquivo que eu mandei. Se você olhar, tem um arquivo, e aí equilíbrio químico, e aí tem algumas questões. É a primeira questão. A primeira questão que é a questão 8 Professor? do módulo de vocês. Oi? Em algum momento o gasoso ele não irá entrar nessa equação? Em qual? Em qualquer equação assim de equilíbrio de carro, o gasoso sempre vai entrar, né? Sempre. Em qualquer situação. Certo. Bom, quero ver gabarito, gabarito, gabarito. Pronto, galera. Brocou demais. Questão da UFES, alternativa correta, letra E. Ou seja, já treinei a vocês como montar a constante do equilíbrio. Já ensinei vocês o feijão com arroz. Só que o Química 360 não fica limitado de forma alguma ao cálculo somente do feijão com arroz. Bom, vamos para o tópico 2. Calculando a constante do equilíbrio. KC ou KA ou KB, KA, KB ou KP. Bom, vamos para situações diferentes. Situação 1. A questão fornece os valores dos participantes no equilíbrio. Como assim, tio Elan? A questão fornece os valores dos participantes no equilíbrio. Como assim? Exemplo 1. Eu tenho aqui o equilíbrio. Tem alguém com o áudio aberto. A formando B mais C. A aquoso, gasoso, aquoso. 2, 1, 3. Preste atenção. A questão deu esse equilíbrio. E falou para você o seguinte: olha, quando essa equação participantes quando essa equação atingir o equilíbrio, como Augusto pontuou na abertura dessa aula, a concentração de A era 0,2 mol por litro. A concentração de B foi de 0,1 mol por litro. E a concentração de C era de 0,3 mol por litro. E a questão te pergunta qual é o valor de KC. Essa seria uma questão mais fácil, muito mais passível de cobrança na avalia, ou seja, na UESB, do que na UNEB. Essa aqui é o modelo de cobrança mais fácil. Sabe por quê? Porque aqui, se você teve essa aula aqui do Química 360,
Você só erraria ela se você errasse na matemática. O seu erro seria só na matemática, porque você acabou de aprender a montar a constante. Você só vai jogar os valores na fórmula. Vocês aprenderam que para essa equação a constante seria concentração de B vezes concentração de B vezes concentração de C ao quadrado dividido pela concentração de A ao cubo. Se eu estou pedindo um KC, você já sabe como montar KC. Você agora só vai substituir os valores na fórmula. E eu não acredito que eu fiz isso. Deixa eu ver aqui. Pelo amor de Deus, meu coração está batendo acelerado. Bom, a aula está sendo gravada só pelo OBS. O OBS nunca me deixou na mão, mas se ele me deixar na mão hoje, significa dizer que eu vou ter que dar essa aula tudo de novo para aqueles que assistem a aula gravada. Mas Papai do Céu nunca me decepciona, Papai do Céu nunca me deixa na mão. E eu acho... tá aparecendo gravando para vocês aí? Não, não aparece não. Não. Mas Papai do Céu é bom, Papai do Céu é bom, o OBS está gravando, não vai ter nenhum erro. Eu tenho muita fé no Senhor Jesus Cristo, tá bom? Bom. Olha, ali no caso, se aquele C fosse líquido, só para recapitular, aqui, se aquele C tivesse líquido, eu cortava o C. Aqui? É. Pergunta, ele está no reagente? Ah, não, é só no produto, né? Tem que ser só no... Se ele tiver no produto, ele não tem como ser solvente, então ele entra. Ah, tá. Pode perguntar, Gabi. Se ele fosse líquido e estivesse no reagente, eu cortaria. Aí você teria que olhar. No produto tem alguém aquoso? Tem. Tem. Então, significa que ele funcionou como solvente. Ah, sim, beleza. Pode perguntar, Gabi. Ela, o que está escrito ali? Participantes no ED? Concentração dos participantes no equilíbrio. A questão te falou que quando essa equação atingiu o equilíbrio, as concentrações de A, B e C foram essas. Entendeu a lógica? Não, eu entendi, é porque eu estou enxergando aqui ED, entendeu? Aí eu queria perguntar. Conchetes participantes no equilíbrio. Então, Ah, tá, é um quê? Obrigada. Você só vai jogar na fórmula. Qual é a concentração de B? 0,1. Algum santo, por favor, me ajude e faça esse cálculo aí na calculadora. Qual é a concentração de C? 0,3. 0,3 ao quadrado. Qual é a concentração de A? 0,2. 0,2 ao cubo. Algum anjo, por favor, me dê uma luz e diga para mim quanto que vai dar esse valor aqui. Algum anjo, por favor. A minha deu 1,125. 1,125. Gratiluz. Bom, preste atenção. Vamos agora para uma situação 2. Situação 2. Cálculo de KP. Cálculo de KP com participantes no equilíbrio.
Bom, vou usar essa mesma equação, exemplo 2, 3A aquoso formando 1B gasoso mais 2C aquoso. E ele fornece para você concentração dos participantes e fornece para você pressão dos participantes. Concentração e pressão dos participantes. Vou reescrever os mesmos valores. Eu criei valores aqui, tá bom? Criei valores. Alguém conseguiria me dizer qual seria o valor de Kp para esse exemplo 2? O valor de Kp. Qual seria o valor de Kp para esse exemplo 2? No caso, prof, eu iria ignorar o valor da concentração e iria pegar só o valor da pressão. Você está falando de gases? Prossiga, tá certíssimo. Não, aí eu ia pegar o valor somente de quem? Somente o valor de no caso aí. Acabou. Não precisou de cálculo nenhum. Só conhecimento teórico. Quem vai ser o Kb aqui? O Kp. Desculpa. O Kp só é gás. Já discutimos. Só tem um Kp aqui. Só tem um gás aqui. Quem é esse gás? B. Qual é o valor de B? 2. Kp é igual a 2 atm. Acabou. Bom, mas eu tenho uma notícia triste. Na avalia e na banca interna da UNEP, eu não acredito que caia essas duas situações. Vai cair a situação 3. A situação 3. A situação 3 é a famosa tabelinha. Elan, como assim tabelinha? Como assim? É quando os valores não estão no equilíbrio. É quando os valores não estão no equilíbrio. Aqui você já pegou pronto, só cuspiu na fórmula. Aqui você pegou pronto, só cuspiu na fórmula. Só que o vestibular, ele não vai te dar pronto não, negão. Não vai mesmo. E aí, pessoal, para eu explicar essa situação 3, por favor, pegue a questão 2 do arquivo
arquivo que eu coloquei para vocês. Pegue a questão 2 do arquivo que eu coloquei para vocês. Essa questão eu tô quebrando a cabeça desde quando começou a aula. Como é que é? Essa questão eu estou quebrando a cabeça desde quando começou a aula. Essa foi a questão 2 que você pediu? Isso aí. Ah, pronto, eu pensei que fosse... Ah, entendi. Aí você é maldoso, viu? Você já queria que eu fosse com aquela questão 2 logo naquele início, porra! Aí você me quebra. Bom, pessoal, preste atenção. Preste atenção. Esse modelo de questão funciona da seguinte forma. Ele vai sempre dizer que no início, ele tem o valor de alguém. E depois que a reação começou a acontecer, parte do que se tinha no início reagiu para formar alguém. Bom, gente, eu sou bem sincero. Você, aluno que é novo aqui, nunca esteve no Química 360, nunca teve uma aula de equilíbrio envolvendo tabelinha, vou dizer já do fundo do meu coração. Se você entender isso aqui, se considere uma pessoa privilegiada, que você aprendeu um conteúdo difícil muito rapidamente em uma turma de revisão. Essa abordagem aqui, ela não é uma abordagem fácil. Dificilmente o aluno consegue compreender 100% de primeira. Já estou falando de forma bem sincera. Depois assista às nossas aulas complementares, as nossas aulas suporte, os nossos nivelamentos para tentar você encorpar um pouco mais. Mas você aprender isso logo no início, se você pegar, você está bem acima da média, tá bom? Bom, preste atenção. Elana, eu preciso entender uma coisa. Qual a diferença dessa situação 1 para a situação 2 para a situação 3? Na situação 1 e na situação 2, você já tinha os valores no equilíbrio. Você só jogou na fórmula. Só que aqui não. Você precisa descobrir quais são esses valores que estão no equilíbrio. Aí a questão, vamos ler comigo, começa. Para a produção de gás hidrogênio em um recipiente fechado, a temperatura constante, introduziu-se monóxido de carbono e vapor de água, os quais apresentavam inicialmente pressão de 0,90 atm, 0,90 atm. Preste atenção. Isso aqui era o que tinha no início. Lembra daquele desenhozinho de Augusto? Que coloca lá o início da reação? 0,90. Quando a reação inicia, pessoal, quando ela começa, quanto é que se tem de produto quando a reação começa? Quanto é que se tem de produto? Nada, Zero. É isso mesmo, neném. Zero. Exato. Zero. Perfeito. Começou sempre com a quantidade máxima disso aqui e com a quantidade zero disso aqui. Aí depois o pau rolou solto. A reação focou. Continuou acontecendo. E aí ele diz, medindo-se a pressão parcial de monóxido de carbono, o equilíbrio químico foi atingido. Atingiu o equilíbrio. E quando atingiu o equilíbrio, a pressão parcial de monóxido de carbono obteve-se 0,6 atm. Olha, pronto.
Ele pediu para você calcular Kp. O Kp dessa equação vai ser o quê? Pressão de CO2 vezes pressão de H2 dividido pela pressão de CO vezes a pressão de H2O. Para jogar na fórmula, pessoal, nesse momento eu só tenho o valor de quem? Só tenho quem o valor aqui até o momento? Os valores da pressão de cada elemento dos reagentes. Eu só tenho do CO e do CO, concorda? Porque isso aqui não é no equilíbrio. No equilíbrio é só isso aqui. Eu só tenho a pressão do CO e mais ninguém. E os outros três? É a famosa tabelinha. É o que você precisa descobrir agora. Então, acompanhe comigo. Enzo, deixa o microfone ligado, Enzo. Vamos nós dois aqui para dialogar e ficar mais fácil. No início tinha quanto, Vamos Enzo? lá. No início 0,9. E no final, no equilíbrio, tinha quanto? 0,6. 0,60. Significa dizer que do que se tinha no início para o que restou no equilíbrio, quanto é que reagiu? 0,3. Perfeito. 0,3 foi o que reagiu. Se reagiu 0,3 de CO, vai reagir quanto de H2O? 0,3 também? Por que 0,3 também? Por ser uma constante proporcional? Porque a proporção é de 1 para 1. Se reagir 5 aqui, também vai reagir 5 aqui. Se reagir 3 aqui, também vai reagir 3 aqui. E como a proporção... Se fosse 2 moléculas de água, seria só dividir por 2? Você multiplicaria por 2. Se aqui fosse um 2, você multiplicaria 0,30 por 2. Se aqui fosse um 3, você multiplicaria 0,30 por 3. Mas como a proporção é todo mundo de 1 para 1, significa dizer que consumiu 0,30 e 0,30. E formou 0,30 e formou 0,30 e 0,30. Coincidiu esses valores porque essa reação é toda numa proporção de 1 para 1. Como no início tinha 0,90 e reagiu 0,30, então sobrou 0,60. Como no início tinha 0 e formou 0,30, então no equilíbrio tem-se 0,30. E se tem 0,30. Agora é só você jogar na fórmula. O difícil foi você chegar até aqui. Qual é a pressão de CO2? A pressão de CO2 é 0,30. A pressão de H2 é 0,30. A pressão de CO é 0,60. E a pressão de H2O, 0,60. Se você fazer tudo bonitinho como manda a matemática, a resposta aqui vai dar 1/4.
pergunta. O vocês entenderam é algo muito forte, mas a construção fez sentido para vocês? Tem algum ponto que eu possa esclarecer um pouco mais para quem não entendeu claramente? Estou tirando foto. Essa parte aí do... Esse 0,30... Esse 0,60 é porque você multiplicou... O 0,30 é porque a questão falou que no início tinha 0,90 e no final tinha 0,60. Então significa dizer que se tinha 0,90 e terminou com 0,60, é porque consumiu 0,30. Entendi agora. Não, entendi. Com a proporção de 1 para 1, todo mundo tem 1, 0,30, 0,30, 0,30, 0,30. Se que fosse 2, aqui ficaria quanto? Vezes 2, e 0,60. Perfeito. Pô, Gabi, sua colocação foi importantíssima. Primeiro passo ao se deparar com a reação de equilíbrio é olhar se a equação está balanceada. Exato, Gabi. Gente, se vocês entenderam isso aqui, saiba que vocês já se encontram acima da média. Ah, Tchelan, por que vocês abordam essa parte? Pô, velho, porque aqui a gente não vende uma ideia falsa. Aqui a gente não vende uma ideia. Ah, vamos só ensinar o fácil. Você vai encher o ego seu e dizer, tô bombando. Chega na prova, leva a bomba. O Química 360 se destaca, não é à toa, primeiro lugar da Wesley, primeiro lugar da Baiana. Se Deus quiser, primeiro lugar da UNEB, são alunos que veio, que estavam no Química 360. Porque entendemos que só o feijão com arroz não é o suficiente para quem deseja passar em medicina. Apesar de estarmos em uma turma de revisão, apesar de que aqui é tudo muito rápido, mas a gente tenta direcionar da melhor forma possível. Espero carinhosamente que vocês possam entender esse recado, tá bom? Bom, pode perguntar. Por que ali no início o CO2 e o H2, a pressão era 0? Porque ainda não tinha formado o produto, né? No início sempre é 0, porque sempre começa do nada. Não tem nada no início, certo. Entendeu? Obrigada. Elan, uma dúvida. Em uma eventual questão, sempre o valor da pressão do início vai ser a soma quando houver o equilíbrio? No reagente, pensa comigo, Enzo. No reagente sempre reage, concorda? Sim. Então o equilíbrio sempre vai ser menor do que se tinha no início, concorda? Sim. A sua pergunta, Enzo, foi se aqui você sempre vai subtrair, aqui sempre você vai somar isso? Não, se somar a linha do início e a linha do equilíbrio, elas têm que dar o mesmo valor? Sempre. Lei de Lavoisier para garantir que tudo foi mantido. Manjou, Enzo? Certo, obrigado. Tudo certo. Bom. Tópico 3. Deslocamento do equilíbrio. Bom, aqui eu vou falar de dois exemplos. Exemplo 1.
o deslocamento de um equilíbrio químico. E exemplo 2, o deslocamento de um equilíbrio iônico. Bom, deslocamento de equilíbrio químico. Bom, preste atenção, porque isso aqui cai e cai muito. E isso aqui é fácil. Caiu, não pode vacilar. Bom, pessoal, o equilíbrio, ele pode ser deslocado, de acordo com o princípio de Le Chatelier, por 3 fatores. Primeiro fator, concentração. Primeiro fator, concentração. Quanto à concentração, veja bem, você pode se deparar com 2 situações diferentes. Você pode se deparar com adição de um participante, e retirada de um participante. Bom, preste muita atenção. Pessoal, eu tenho aqui um equilíbrio. O que acontece com esse equilíbrio se eu adicionar gás nitrogênio? O que acontece com esse equilíbrio se eu adicionar? Está no equilíbrio. Só que eu adicionei mais nitrogênio desse lado. O que esse equilíbrio vai fazer? O que esse equilíbrio vai deslocar? Deslocar para a direita, ó. O equilíbrio exato. Parabéns, Lu. Tava com saudade de sua voz. Bom ouvir sua participação. Bom, sempre que é adicionado um participante, sempre que você adiciona um participante, você vai deslocar no sentido oposto ou no sentido contrário. Você adicionou um participante, esse participante está no reagente, então significa dizer que ele vai deslocar para o produto. Ou a questão pode colocar também direita. Então sempre que você adiciona um participante no sentido oposto. Esse mesmo exemplo, o que acontece se eu tirar nitrogênio do equilíbrio? Eu tenho uma reação que está no equilíbrio. O que acontece com ela se eu tirar o nitrogênio quando ela atingir o equilíbrio? Quando você tira, quando você retira, vai ser sempre no mesmo sentido. No mesmo sentido a qual houve a retirada. Tirei nitrogênio. Nitrogênio está no reagente, então o equilíbrio vai deslocar para o reagente. Ou seja, o equilíbrio vai deslocar para a esquerda. Perfeito? Pronto. Segunda situação. Temperatura.
temperatura. Bom, esqueci de colocar o ΔH nessa reação. Menos 53 kJ. Temperatura. A temperatura, anote aí, hein? Anote aí. É a única variável que, se alterada, muda o valor da constante de equilíbrio. A temperatura é a única variável que, quando alterada, quando modificada, altera a constante do equilíbrio. Beleza? Bom, temperatura. Você pode promover o deslocamento da temperatura fazendo duas coisas. Aumentando a temperatura, aumento da temperatura e diminuição da temperatura. Bom, sempre que eu aumentar a temperatura, o equilíbrio vai deslocar para o sentido. Pode perguntar, Isis. Você tem como repetir sobre a temperatura de novo? Ela é a única o quê? Ela é a única variável. Quando você altera a concentração, lembra que a gente aprendeu no bloco anterior calcular a KC? Lembra? Sim. Uhum. Se eu mudo a concentração do equilíbrio, aquele valor de KC não vai ser alterado. A gente não encontrou um valor, aquele valor não vai ser alterado. Mas se você pegar aquela mesma reação com aquele mesmo valor e você mudar a temperatura, o valor da constante vai ser alterado. Certo, entendi. Bom. Obrigada. Temperatura. Aumento da temperatura vai favorecer o sentido endotérmico. A diminuição da temperatura vai favorecer o sentido exotérmico. Bom, pergunta. Essa reação aqui, ela é endo ou ela é exo? Exo. Essa reação direta, ela é exo. Significa dizer que essa reação direta, ou seja, para formar mais produto, ela é favorecida quando há diminuição da temperatura. Agora, se eu aumentar a temperatura, o que acontece com o equilíbrio dela? Se eu aumentar a temperatura, o que acontece com o equilíbrio dela? Vai deslocar para onde? Vai tocar para o reagente? Vai deslocar para o reagente. Se a de ida é exo, a de volta é endo. Se a ida é exo, a de volta é endo. Então, se eu aumento a temperatura, eu vou favorecer a reação endotérmica. Se eu diminuo a temperatura, eu vou favorecer a reação exotérmica. E aprendemos lá em termoquímica que o sinal negativo é exo, o sinal positivo é endo. Bom, terceira variável. Pressão. Gente, gostaria de parabenizar e agradecer os guerreiros e as guerreiras que estão conosco desde as 18 horas, desde o nivelamento de estequiometria. Papai do céu está olhando para você lá de cima e dizendo: olha, o meu varão, a minha varoa está na sexta-feira. Professor, você pode repetir essa parte do deslocamento para o endotérmico de novo, que eu não entendi? Posso sim. Meu varão e minha varoa estão ali na sexta-feira se matando para o objetivo, para o propósito que eu tenho guardado para eles. Então estou olhando aqui de cima.
Bom, qual foi a voz feminina que pediu para eu repetir? Eu quem? É porque não tá aparecendo o nome seu aqui pra mim, não? Meu nome é Vanessa, mas eu tô na conta da minha cunhada, então. Pronto, Vanessa, vamos lá, Vanessa. Vanessa, essa reação aqui, olha a setinha, ela é endo ou exo? Exo. Exo, por que ela é exo? Porque tá negativo. Perfeito. Então, essa reação, a direta, a reação que forma os produtos, ela será favorecida quando diminuir a temperatura. Toda reação exo, ela é favorecida quando diminui a temperatura. Então, se eu abaixar a temperatura desse equilíbrio, eu vou favorecer a formação de mais produto, porque a formação de produto é uma reação exo. Essa parte você entendeu até aqui? Uhum. Se essa aqui é exo, Nessa, a outra, que é isso aqui formando isso aqui, o contrário. Se essa aqui é exo, a contrária é endo. Se a contrária é endo, se eu aumentar a temperatura, eu vou favorecer a reação contrária. Fez sentido para você? Uhum. No caso, sentido vai pro lado contrário. Exato. Ó, vamos pensar bem. Essa aqui, essa reação é exo. Então, por isso que se eu diminuir a temperatura, vai favorecer essa reação. Mas tem algumas outras reações que aqui pode ser endo. Por exemplo, se aqui fosse positivo. Ficaria do mesmo lado? Como é que é? Se aumentasse a temperatura, ficaria do mesmo lado, sendo endo? Isso, garota! Como o ΔH agora é positivo, se eu aumentar a temperatura, vai favorecer o mesmo lado, o produto. Porque agora é positivo, entendeu? Uhum. Perfeito. Obrigada. Bom, pressão. Na pressão você pode ser testado de duas situações. Aumento da pressão e diminuição da pressão. Aumento da pressão e diminuição da pressão. Esse resumo aqui, gente, pelo amor de Deus, não perca não, tá top, tudo que você precisa. Sempre que eu aumento a pressão, não esqueça disso, eu vou favorecer o lado que tem o menor volume. Lembrando que para você analisar volume, você tem que olhar só para os gases. Quando diminuir a pressão, eu vou favorecer o maior volume. Só para ficar bonitinho aqui, tá bom? Nessa aqui, quando eu adicionei o N2, a adição de um participante sentido oposto favorece o produto. Quando eu retirei N2 o reagente, favorece o reagente. Só para ficar proporcional a essa equação. No caso, essa aqui, o sentido endotérmico aqui é o reagente. Reagente, ou seja, desloca para a esquerda. Só para ficar bonitinho, bem explicado, de acordo com essa equação. O lado exotérmico dessa equação é o produto, ou seja, a direita. Bom, preste atenção. Aumento da pressão favorece o menor volume. Só que só deve ser levado em consideração o volume dos gases. Bom, todo mundo aqui é gás. Aí você pergunta, é lamisera
Como é que eu vou saber quem tem menor volume e quem tem maior volume? É fácil. Mamão. Como é que é? É pela quantidade de mol? Exato, parabéns. Esse aqui é um gás? 2. Esse aqui é um gás? 3. Significa que nesse reagente aqui, eu tenho um volume de 5V. 2 mais 3, 5. Esse aqui é um gás? É. Aqui tem quanto? 2. Então aqui é 2V. Opa! 5V, 2V. Quem tem o menor volume aqui, o reagente ou o produto? Quem tem o menor volume aqui, reagente ou produto? Produto. Então significa dizer que se eu aumentar a pressão, eu vou favorecer o menor volume. E o menor volume aqui dessa equação é o produto. É a direita. E se eu diminuir a pressão, eu vou favorecer o maior volume. O maior volume é o reagente. O reagente é a esquerda. Bom, pessoal, pergunta. Quanto a esse quadro aqui, quanto a essas informações aqui, vocês conseguiram entender? Tem alguma dúvida a respeito dessas informações que está aqui no quadro? Agora, prof, eu acertei a questão, mas é comum ele pedir, ele não dá, por exemplo, ele não deu o valor da entalpia e eu tinha que saber para onde que colocava a reação. Se ele não der o valor da entalpia em números e nem falar no texto, pode ter certeza que a questão, se envolver temperatura, a alternativa está errada. E se ela for verdadeira, ela vai ser anulada. Não, foi uma questão da UNEB, depois eu posso te mandar. Foi uma questão da UNEB e ele não dava valor, ele dava só a reação. Se for a questão que eu estou pensando, a questão falava no texto da UNEB. No texto ela falava que esquentava ao redor. Se esquentava ao redor, é uma reação exo, porque libera calor. Ah, entendi. Não sei se é essa. A que eu tô falando é uma que tinha da amônia, do NH3. Aí você tinha que lembrar da força intermolecular. Tipo assim, quando você sabe... Manda ela no grupo de dúvidas. Vê se encontra ela e manda no grupo de dúvidas. Pronto, eu vou mandar. Eu só consegui responder ela porque eu lembrei da questão assim. Quando você sai de uma força intermolecular de uma forte para um fraca, a reação é endotérmica. Ela saiu de uma ligação de hidrogênio para uma ligação covalente. Foi por isso que eu estou a questão. Você está certa, mas a questão não poderia exigir isso de você, não. Manda para mim essa questão lá no grupo que eu fiquei curioso. Ô, Elan. Eu. Aproveitar isso que ela falou, você pode explicar um pouquinho sobre isso de mudar o tipo de ligação e esse endotérmico e exotérmico? Ligações intermoleculares, vamos afirmar isso. Sempre que a reação for mais estável, sempre que o produto for mais estável, sempre que o produto que for formado for um produto onde as ligações são mais fortes, estão mais coesas, a ligação é mais favorável, então é uma reação exotérmica. Mas deixa isso para ligações. O que eu quero de vocês agora é, pegue a questão 3 do arquivo de vocês para a gente dar tchau. Já vi que o tópico 4 eu não vou conseguir na aula de hoje. Tio Elan também é filho de Deus. Tio Elan hoje quer um sextar um pouquinho. Tio Elan vai com a confraternização da turma. Pegue a questão 3, por favor, leia a questão 3 e responda para mim qual a alternativa correta para essa questão. Está no arquivo. Deixa eu mandar a foto do quadro antes que eu esqueça.
Letra D, letra D, letra D, D de Deus. Aquele que está intercedendo, aquele que está olhando para cada um de vocês nesse momento, na sexta-feira, 9h40 da noite, estudando Química. Você poderia estar em um barzinho, estar numa roda de amigos, em uma festinha, mas não. Você está aqui, ao vivo no Química 360. Eu não esqueço mesmo. Há exatamente 11 anos atrás, eu estava na mesma condição que vocês e me questionava: meu Deus, será que vai chegar a minha vez? Meu Deus, será que tudo isso um dia vai valer a pena? Posso dizer a vocês, vale sim muito a pena. A minha vida, a vida das pessoas que estão em minha volta, minha família, literalmente, hoje vivemos uma realidade totalmente diferente da qual vivíamos anos atrás, graças à ferramenta de educação que transformou a minha vida e tenho certeza que vai transformar também a vida de vocês. Agradeço imensamente a você, principalmente que está conosco desde as 18 horas. Começou às 18 e agora às 21. A você que começou às 17, também não desmerece por permanecer conosco aqui por 2 horas. Programação da próxima semana. Infelizmente vocês não vão ficar livre do Química 360, porque a gente precisa cumprir o conteúdo combinado. Começamos o tópico 4 e vamos para a tabela periódica, modelos atômicos e estrutura atômica. Beijo, beijo. Fique com Deus e um excelente final de semana. Um print aí, por favor. Só para tirar um print aqui que eu tá na frente. Eu já mandei a foto do grupo. Ô, prof, em relação aos módulos, a questão dele impresso. Vou encaminhar tudo para vocês domingo. O preço promocional para todos aqueles que desejam pegar um mega módulo. Já que você perguntou, Química, Física, Matemática, Biologia, todas as questões da Avalia, Strict e Banco Interna da UNEB, separadas por conteúdo todas essas disciplinas. E Físico por um valor extremamente acessível só para vocês do Química 360. Então, no domingo eu lanço lá no grupo, tá bom? Entendi. Ô, prof, esse módulo é diferente do que você já deu, né? Aquele módulo é só o de Química. É só de Química. Aí eu vou lançar o preço para quem deseja o físico só de Química e o preço promocional para quem deseja pegar Química, Física, Matemática e Biologia no mesmo formato desse de Química que você recebeu. Ah, entendi. Mas aí, no caso, você falou impresso, isso é só para quem mora aí, né? Em Jequié, no caso. Bom, eu consigo entregar Jequié, em Feira e em Vitória da Conquista. Eu tenho um portador para poder entregar nesses locais. Nos demais, só envio via correio. Nem Salvador? Poxa. Infelizmente, em Salvador, eu ainda não tenho um portador. Mas aí, pelos correios, chega com 4 dias. Elan, obrigada por tudo, viu? Boa noite. Gratiluz. Beijo, beijo. Eu mandei para a questão que você ficou curioso. Pronto. Hoje eu vou dar um stand-by. E amanhã eu prometo olhar, tá bom? Viu, Deus, tranquilo. É como eu falei, eu consegui responder, mas eu tive que lembrar de tudo isso. Eu vou dar uma olhadinha. Do jeito que você falou aí, eu não me lembro dessa questão desse modelo não, entendeu? Mas eu vou dar uma olhada para ver se é uma questão nova que eu desconheço e que, de fato, não deu delta H e nenhuma informação do tipo e te exigiu isso. É isso, ela é Consultec, ela não é Avalia não, nem Strict, ela é Mas deixa eu Consultec dizer, mesmo. se você está estudando pela Consultec, você acha que você está certo ou está errada? Oi, cortou. Você está estudando pela Consultec, você acha que isso você está certo ou está errada? Não, eu estou estudando para Avalia também, mas essas questões eu já tinha feito. Só que eu tinha errado. A minha intenção é de elogiar. Quem estuda para a Consultec está preparado para qualquer processo seletivo. Quem estuda pela Consultec, resolveu as questões da Consultec, qualquer processo seletivo você está muito bem preparado. Eu percebi que a Consultec ela cobra muito cálculo. Muito
cálculo, muito detalhe, que você se passar despercebido, infelizmente você acaba cometendo erro. Então a Pulsotec treina você nos mínimos e minuciosos detalhes, tá bom? Nomenclaturas também, aquela questão que você falou que ninguém interagiu, foi eu que mandei, de nucleófilo, eletrófilo. Pronto, eu vou mandar a resolução amanhã cedo, beleza? Beleza, obrigada. Mais Química 360 está agregando, tá gostando? Sim, me ajudou bastante. Foi quando eu estava conversando com outro professor, sempre esqueço o nome dele. Augusto? Eu estava bem perdida com relação a qual orientação eu ter dessa USB do web. Claro que eu estava já resolvendo questão, como eu falei, né? Essa questão da Consultec e tal, mas não é a mesma coisa sem você ter um direcionamento, sem ter orientação. Abre totalmente a mente. E você consegue entender determinadas coisas que você não conseguia entender antes, ou às vezes você consegue facilitar uma coisa que você já entendia, mas que você Perfeito. mais rápido. Você entendeu perfeitamente a metodologia e o que o curso pode te agregar nessa reta final. Então, beijo, gratidão. Valeu, Elan. Valeu!